Boa noite, amigos e amigas do bem. É uma alegria imensa que estamos aqui de novo. Mais uma terça-feira, já é a segunda, né? Mas vocês nos verão aqui muitas terças-feiras com uma convidada lindíssima que nós trouxemos. Ela é aqui de São Paulo também, ela tá do meu ladinho. A gente fala que ela é lindíssima, ela dá risada. Mas é que ela é lindíssima por fora e ela é lindíssima por dentro. Então nós a convidamos, a Deise Mansana, essa pessoa assim, que a gente já teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente também, né, Deise? Sim. No encontro do Amigos da Boa Nova. A Deise, ela tem 2 programas lá na Rádio Boa Nova. Ela trabalha no pronto atendimento às quintas-feiras e o Manhã Boa Nova às quartas. Eu falei certo, Deise? Eu, Certíssimo. É eu ia isso mesmo. pensei assim, vou contar com a memória, mas a minha memória anda tão ruim. Olha, tem uma outra Mansana aqui. Será que é sua parente? Regina Mansano. É minha cunhada. É sua cunhada? Então seja É. muito bem-vinda aqui no Amigos do Bem. Para quem não sabe, eu estava aqui conversando nos bastidores com a Deise um pouquinho antes, e ela falou para mim que a sogra dela era de Pederneiras, né, Deise? Exatamente, um monte de irmãos. Cada um acabou indo para um lado. Tem gente no Paraná, tem gente pelo Brasil aqui, né? Que E ela maravilha. veio para São Paulo e é com muito carinho que eu estou aqui nessa casa, nesses amigos do bem, que eu pretendo vir mais vezes, se eu for convidada, é claro, se eu passar por essa seleção, Hoje é uma mas entrevista. Se você passar pelo crivo dos entrevistados, exatamente, se o meu currículo passar aqui, eu pretendo vir mais vezes. E assim, é muito gostoso, porque eu conheço Pederneiras. Então, é um lugar assim muito querido por mim, por ter sido, né, um berço aí da minha sogra, que foi uma pessoa muito querida. A gente brinca às vezes com sogra, alguma coisa de sogra e tal, mas eu não tive essa coisa de ter sogra para falar mal. Se eu falar mal da minha sogra, eu vou estar inventando. que bom, né? É verdade. Bom, eu também conheço Pederneiras, tenho amigos queridos lá. Ó, a Ana já está aqui com a gente, nos acompanhando, que a Ana é a fundadora dessa casa, pessoa muito querida, maravilhosa. A Vou Ana, conhecer essa Ana em Pederneiras aí. assim, a Ana, o Gabriel, o filho dela, a mãe dela, a Maria, e assim, pessoas que moram aqui no meu coração. Mas não são só eles que estão aqui. O pessoal aqui do Amigos do Bem é super acolhedor. Eu tô vendo que o Acácio tá aqui, já deu bom dia. O Acácio é lá de Rio Claro. O Matheus também já tá aqui, ele é lá de Rio Claro. A Dona Aquilina é uma pessoa assim, ela mora aqui pertinho de mim, é uma espírita de carteirinha. Ela assiste todos os programas. Boa noite, querida Dona Aquilina. Ana, minha querida, para você eu não preciso nem falar boa noite, né? A gente está junto toda semana no Evangelho. Quem está aqui também é a Valdice. Boa noite, Valdice. A Marie. Edmilson também está sempre com a gente. Já falei boa noite para a Regina. Regina, espero que você goste da nossa casa e que você fique aqui com a gente, viu? Maria José Melo, boa noite. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu não falei. Bom, o pessoal está entrando. João tá, meu sogro está aqui. Olha, não vamos falar mal de sogro e de sogro. Seu João Tarifa, meu sogro, está aqui também. Então, boa noite, lá de Peruíbe. Deise, acho que a Deise deu uma travadinha aí. Deixa eu continuar aqui então. Leonice, boa noite, meus queridos. Você deu uma travadinha, Deise, agora você voltou. Eu fui olhar aqui como é que eu estava de internet, ela não está muito tranquila, não. Ah, Eu mas acho que está chegando alguma chuvinha por aqui, viu? Está então vamos meio torcer para dar tudo certo. nubladinho. Nossa, Bom, agradecemos imensamente o carinho de você estar aqui com a gente, mas antes da gente entrar no tema, eu queria fazer uma prece aí para a gente fazer a nossa conexão com o alto, a nossa conexão com os nossos mentores. Então vamos nos recolhendo e vamos agradecendo
primeiramente a esses nossos mentores, esses queridos amigos que nos acompanham, que aceitaram aí a missão de estar conosco. Não esqueçamos de agradecer ao mentor do Centro Espírita Amigos do Bem, que assim, tá aqui desde antes da fundação dessa casa aí preparando, que a gente sabe que já estava aí plasmado no plano espiritual, esse centro que tantas pessoas acolhem, que tantas pessoas acompanham e que ele possa estar conosco, preparar o ambiente aí para que a gente possa aí trazer uma reflexão, um ensinamento, um estudo para todos que estão aqui nos acompanhando e que vão assistir depois esse vídeo. Vamos agradecendo a Maria, a Mãe Terrena de Jesus, esse espírito de luz que tanto amor demonstra por nós até hoje, nos acompanhando, trabalhando nas esferas mais altas para a evolução dessa humanidade. Também nos liguemos ao nosso querido Mestre Jesus, a quem agradecemos por todos os seus exemplos que nos deu aqui em sua vida, por todo o ensinamento que nos trouxe e que até hoje estamos estudando para que possamos compreender e nos elevarmos moralmente e espiritualmente. Querido Mestre, lhe agradecemos e rogamos ao nosso Pai Criador, agradecendo a Ele por toda a sua misericórdia divina, através da prece que você nos ensinou, nosso querido e amado Mestre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na exata medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Agora mais orientados, né? Mais acompanhados pelos nossos passar a palavra a Deise aqui, eu vou envolver aqui com muito amor. Peço para a gente aqui que ela fazer uma torcida aqui para ela, para a internet dela não cair, para ela poder aí trazer para a gente. Muitíssimo ter aceitado o nosso convite e passo a palavra para você. Eu vou ficar aqui do seu ladinho, como você me pediu, mas qualquer coisa que você fala que eu participo aqui com você, tá bom? Faço questão da sua participação. Bom, a Deise vai falar para a gente, então, como estava lá da introdução, os itens 1, 2 e 3 do Livro dos Espíritos. Isso mesmo. Agradecemos aí. Então, como eu falei agora há pouco para a Patrícia, né? Introdução, fica lendo, dá uma canseirinha, né? Vocês não acham? Que é um pouquinho chato a introdução. Então, nós não queremos nada chato no Espiritismo. A gente quer um Espiritismo leve, a gente quer um Espiritismo, de vez em quando, dar uma risadinha. Nós queremos não fazer fofoca, mas de vez em quando umas atualizações, porque espírita não faz fofoca, né, Patrícia? Espírita faz atualização. Nossa, que linda, né? A gente inventa até nome para fofoca. Olha só que coisa. A Patrícia fez uma prece que eu acho a mais linda das preces. Mas quando chega na hora de falar, Pai, perdoa, assim como eu perdoo, eu falo assim, Pai, não faz isso. Senão nós estávamos fritos se a gente pedir para o Pai perdoar assim como nós perdoamos, porque ainda somos tão egoístas, somos tão inseguros, né? Porque às vezes nem egoísmo é inseguros mesmo, ciumentos muitas vezes. Então, essa falta de perdão que muitas vezes nós não temos é justamente por conta da nossa ainda fraqueza moral, que é por isso que nós estamos aqui. E
pegamos a introdução do Livro dos Espíritos, porque, como todos nós sabemos, quando se estuda, primeiro lugar, vamos lá, como é que se estuda? A gente pega um lápis, e eu escutei isso hoje, eu falei assim, meu Deus do céu, e eu estava sentadinha, estava estudando aqui, e aí veio sabe, esses mensaginhas de WhatsApp, e aí, a respeito do estudo. E aí, como se estuda? Escrevendo. Porque se nós escrevemos, nós vamos criando na nossa cabecinha conexões onde se pretende guardar aquilo que nós estudamos. Então, quando nós pegamos Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina dos espíritos, e aí, como nós dizemos, a base, isso nós vamos acompanhar para sempre. Deise, sua voz sumiu. Acho que ela deu uma travadinha. Travadinha e já voltou. Tá assim, né? Como uma onda no mar, meu Deus do céu. E eu tô aqui segurando as pontas aqui do outro lado. É que tinha sumido sua voz, mas você estava falando, então eu achei que você tinha esbarrado no microfone. Então, e aí esse professor chega, como é, um aluno perguntou, como é que eu devo estudar escrevendo? O que eu escrevo? Ele falou assim, você pega o livro e você vai lendo e vai ver o que é mais importante daquele livro. Aí eu pensei, o livro dos espíritos, a gente vai ter que escrever outro livro dos espíritos, né? Porque tudo é importante. Mas ele falou assim, se você quer saber realmente o que estudar, então faça de conta que você está fazendo uma cola para a prova. E eu pensei, realmente, né? Nós podemos pensar em colocar tópicos, fazer algumas flechinhas, e isso é muito importante, principalmente hoje. Estamos começando, desde o começo, o Livro dos Espíritos. Então, a semana que vem, aqueles que estão aqui agora ou pretendem ver mais tarde, pega um caderninho que já tenha sido usado, ou compre um caderno novo, se puder, e coloca lá, Estudo do Livro dos Espíritos. Olha que coisa mais linda que todos nós vamos fazer, porque eu vou fazer junto com vocês, estando falando ou estando só vendo. Eu vou fazer isso junto com vocês, porque é muito importante estudar o livro base da nossa doutrina. Através deste livro, foram criados outros livros, como nós vamos ver. Então, logo em seguida veio o Livro dos Médiuns, depois veio o Livro dos Médiuns. Vamos ver se eu lembro que eu não tenho a cola aqui, hein, Patrícia? Não tenho a cola, é fogo. Depois veio o Evangelho segundo o Espiritismo, depois veio o Céu e o Inferno e depois a Gênese. Só esses 5 livros? Não. Foram 32 livros que Kardec escreveu. Nós temos um compêndio de livros, são a Revista Espírita. Kardec lançava mensalmente um periódico. Terminava o ano, ajuntava aquele periódico e daria um livro. Então, de 1858 a 1869, olha quantos livros, entra na conta desses 32. Tem a Viagem Espírita, tem o que é o Espiritismo, e assim vai. Muitos livros, não é mesmo? E nós estamos começando do começo, que é a introdução ao estudo da doutrina espírita, e o item número 1
É o espiritismo e espiritualismo. Patrícia, você quer falar alguma coisa a respeito dessa introdução? A outra coisa que eu não perguntei. Quantas horas nós temos aqui? Eu acho o pessoal que até assusta, né? pode ir até meia-noite, né? O que você acha? Meia-noite. Ah, tá bom. O pessoal pau, cabelo em pé, né? Não, vamos assim, abordar tudo, né? Mas eu acho que uma hora acho que tá de bom Uma tamanho. hora para nós abordarmos tudo, ok. Isso. Não, só para fazer uma estimativa aqui, para nós conversarmos. Nesse item número 1, você gostaria de ler? Porque nós temos o item número 2 e 3 muito grande. Então, aí seria bom nós lermos pelo menos o item número 1, para não dizer que nós não lemos nada. É uma aula introdutória, né? É um estudo introdutório, onde nós queremos também ouvir o que vocês têm a dizer, e se tiver alguma pergunta, por favor, coloque aqui, não vai dormir sem resposta. Com certeza. Vou fazer a leitura, então. Para as coisas novas, necessitam-se de palavras novas. Assim, o que quer a clareza da linguagem para evitar a confusão inseparável do sentido múltiplo dos mesmos vocábulos. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm uma acepção bem definida, dar-lhes uma nova para as aplicar à doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem crê haver em si outra coisa que a matéria é espiritualista. Mas não se segue daí que crê na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em lugar das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos para designar essa última crença as de espírita e de espiritismo, das quais a forma lembra a origem e o sentido radical, e que por isso mesmo tem a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, reservando à palavra espiritualismo a sua acepção própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípios as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Como especialidade, o livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, ele se prende à doutrina espiritualista, da qual apresenta uma das fases. Tal a razão porque traz no seu cabeçalho as palavras filosofia espiritualista. Muito bem. É um trecho pequeno, mas com muito fundamento. Então, nós ouvimos, né? Como Kardec colocou aqui. Isso são citações de Kardec. Nós vamos ver em todo o livro dos Espíritos, passando essa introdução, perguntas e respostas. Quem fez as perguntas? Quem deu as respostas? Então, foram muitos espíritos que deram as respostas. E as perguntas, nós sabemos que o Livro dos Espíritos, na primeira edição, foram 501 perguntas, mais a conclusão. E depois, na segunda edição, aí já teve mais de 1000 perguntas, né? 1019 perguntas, mais o epílogo. Essa primeira edição eram perguntas e muito longas as respostas, por isso que eu brinquei, né, com a Patrícia agora. Se a gente fica lendo, é uma coisa muito longa, nós dispersamos, porque nós somos assim. Ainda nós não temos aquela disciplina e disciplina. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Não sei não, por aí, né, Patrícia?
Eu nunca ouvi. Nunca ouvimos falar, então, a primeira vez, essa disciplina que vai alterar tudo em nós. Quando nós começamos a ter disciplina mental, nós conseguimos, assim, por mais que seja longo o trecho, nós continuamos prestando atenção. Então, esse trecho é curto e nós entendemos realmente qual é a proposta desse espiritismo e espiritualismo. Então, já falamos a respeito das perguntas, como foi feito o livro dos espíritos e como foram as respostas. Como as perguntas tinham respostas muito longas, Kardec, ele subdividiu. Então, daqueles 500 virou mais de 1000, e depois, de vez, a conclusão é o epílogo. E é muito bom assim, porque assim nós temos, subdividindo as perguntas, que às vezes a gente pensa assim, ué, mas eu não li essa pergunta atrás. O esclarecimento, quando se dá para esclarecer. Porque tem coisa, aqui nós vamos encontrar no estudo, que os espíritos falam, olha, não encontro palavras para significar isso. Então, é a mesma coisa que nós vamos explicar o que é um elefante sem nem saber o nome do elefante. Então, na espiritualidade, tem milhões de outras coisas que nós não entendemos, e se os espíritos explicarem na forma como eles entendem e como são, nós vamos continuar não entendendo. Então, precisamos escrever, precisamos estudar, precisamos seguir tudo direitinho para entender, e assim vão surgindo novas palavras, assim como no século de Kardec não existia celular. A gente não podia chegar para ele e falar assim, me faz um Pix. Ele vai falar assim, legal. Não, nem legal não tinha. Então, não tinha celular, não tinha Pix, não tinha cartão de crédito. Gente, eu estou brincando, mas é bem assim. De acordo com que nós vamos evoluindo, crescendo materialmente e espiritualmente, nós vamos criar palavras que significam determinada coisa que não tinha no passado. Né? E o espiritismo é isso. Nós vamos entender, por isso que os espíritos falam, que tem coisa que é no momento inexplicável. Bom, e aí fala sobre, existem essas palavras, e sempre existiu, espiritual, espiritualista, espiritualismo, e anfibologia significa ambiguidade, duplicidade de sentido. Eu peguei um exemplo de anfibologia e vamos falar assim, olha, visitei a casa da minha avó, que dá os fundos dela para o mar. É a minha avó que dá os fundos para o mar ou é a casa da minha avó? Né? Tem uma dualidade aí, e isso é uma anfibologia. Para não dar isso, ele colocou um conceito que também existe, espírita e espiritismo, porque a raiz é a mesma do espiritual, espiritualismo, né? Espiritualista, é a mesma raiz, mas ele adotou como doutrina dos espíritos, que é como nós estamos estudando o espiritismo, ou nos denominamos espírita, e eu espero que todos que estão aqui se denominem espírita. Não estou tentando ser espírita. Se eu acredito nos postulados espíritas e principalmente na reencarnação, estudando a doutrina dos espíritos, eu posso me dizer espírita.
É claro que os conceitos ainda estamos em construção, né? Somos aquele prédio lá que coloca assim, desculpe o transtorno, estamos em construção, somos nós. Mas nós nos consideramos espíritas, né? Os adeptos do espiritismo serão os espíritas ou espiritistas. Antigamente se usava muito essa palavra espiritista. E a doutrina liga-se ao espiritualismo. Bom, Kardec, ele falou assim: antes de você tentar convencer uma pessoa a ser espírita, primeiro a torne espiritualista. Olha a importância dessa palavra. Eu não posso chegar e abordar tudo aquilo que eu aprendi do Espiritismo para uma pessoa, mas, puxa, você não acredita? Não, mas é assim, não, mas é assado, os espíritos falaram. Se a pessoa ainda duvida desses espíritos, ou esses espíritos são só espíritos do mal, como é que eu vou acreditar nesse espírito, né? Patrícia, tem perguntas? Tem movimento por aí? Tem gente vendo? Não, tem bastante gente vendo, mas ninguém perguntou nada. Estão quietinhos ouvindo, só cumprimentando aqui. Então, pode seguir. Manda bala, né? E vocês, por favor, mandem perguntas, porque sem pergunta não existe estudo. Desculpa. Desde lá da Grécia Antiga, antes até de Sócrates, Platão, a parte onde Sócrates falava que mais a pessoa pode entender é a dialética. Dialética, a raiz é diálogo, né? Então, se só eu falo, não tem diálogo, é um monólogo, então não vale assim, né? Então, vamos conversar comigo, que eu também adoro conversar e eu quero saber se vocês estão gostando, se vocês têm alguma pergunta lá na manguinha, sabe? Às vezes a gente tem uma perguntinha na manguinha e fala assim, não vou perguntar porque vão achar que essa pergunta é muito bobinha. Nas perguntas mais bobinhas que as pessoas acham, e essas bobinhas que eu vou colocar bem entre aspas, são as melhores perguntas que nós encontramos lá no pronto atendimento, vocês podem ter certeza. E o pronto atendimento, que é de quinta-feira, às 11 horas, já fazendo um merchandising, né, Patrícia? Claro, tem que fazer. Na TV Mundo Maior, na Rádio Boa Nova, o pronto atendimento, eu e a Marlene, que iniciamos, né, esse pronto atendimento, fizemos agora, em novembro, 10 anos. Então, a gente tem um certo know-how aí de perguntas, respostas, e uma coisa vocês podem estar certos, se a gente não sabe, a gente fala assim, olha, não sei, vou procurar saber, e depois a gente responde, porque dar resposta errada também a gente procura não dar, né? Bom, a Márcia falou aqui, Deise, só te interrompendo um pouquinho, estamos ótimo. Com o novo formato, né? Então, que a gente está iniciando o estudo nesse formato, antes era diferente. Então, eles estão caladinhos, só observando. Mas eles falam bastante, viu? Eles gostam de falar. É que a gente acho que eu assustei, Patrícia. Será que eu assustei? Ai, que medo. Você não assustou, não. Pode seguir. O pessoal gosta de participar, gosta de ouvir. Então, pode seguir aí. Esse tema de espiritualismo, também não é um tema assim... Porque o que eu acho legal aqui na introdução... Posso falar um pouquinho também, né? Você queria falar? Óbvio. Se não, vira monólogo.
É que ela não é introdução ao livro dos espíritos, mas sim introdução ao estudo da doutrina. Então fica bem claro de ser, só se você vê a introdução, que é um livro como uma obra inaugural de algo novo que está surgindo. Então eu estou ensinando como vocês vão estudar, quais são os princípios dessa doutrina. Então, para mim, só o tema já é assim já de estudo, né? já Tá de certo. estudo, né? Então, começar com a Perfeito. questão de ser espiritualista. E assim, as pessoas confundem muito. Ah, eu sou espiritualista, então eu sou espírita. Não, mas muitas vezes ela é espiritualista, ela acredita em algo além do material, mas ela está muito longe de ser espírita, porque a crença dela é totalmente diferente do espiritismo. Né? Pergunta. Então, eu que vou fazer pergunta agora. Vocês não perguntam, eu pergunto. Porque assim, nós não consideramos Daisy, porque eu estudei sobre isso e eu não considero mesmo a doutrina dos espíritos religião. A religião, o formato da religião, eu acredito sim que existe uma religiosidade muito forte, muito intensa, mas a religião em si, no formato que nós conhecemos, tem que ter um mentor, um papa, né? Uma pessoa que guie aquela religião, que dê as normas para aquela religião. Olha, nessa religião nós fazemos assim, assim e assado. Na outra religião é assado, assado, assim. Então, tem normas, como em todos os lugares, inclusive nos centros espíritas. Tem que ter regulamento, tem que ter procedimento. Por isso eu falei do caderninho de estudo, porque é um estudo. Então, a religião, não, a religiosidade espírita é muito forte, mas a filosofia espírita é muito mais intensa, é muito mais forte, e é nesse foco que nós vemos no livro O que é o Espiritismo, que espero que eu tenha também, como eu brinquei aí com vocês me chamando aí, a gente vai introduzindo um pouquinho aqui, outra ali. No livro que é o Espiritismo, é uma obra para quem quer iniciar mesmo, não conhece absolutamente nada da doutrina, então vamos iniciar, vamos ver o que é. E aí nós encontramos nesse pequeno livro, mas com muita sabedoria, o que é o Espiritismo. Eu quero ler, eu quero falar, o Tico e Teco não consegue. É o seguinte, termina de falar, eu falo a pergunta para você, tá bom? Combinado, porque senão o Tico e Teco não consegue, não adianta. Termina seu raciocínio. Ótimo. Então, lá no que é o Espiritismo, ele fala assim, que a doutrina se baseia em filosofia, ciência e só. É uma ciência, inclusive, uma ciência experimental. Kardec fez muitos experimentos para se chegar à doutrina dos espíritos. Então, a ciência que se fala, que mais tarde nós vamos estudar sobre o magnetismo, é introdutório essa ciência no magnetismo, que é o magnetismo de Mesmer. Uma palavra jogada aí só para ficar, para mais tarde a gente conversar. E então é isso. Oi, Patrícia, quem perguntou o quê? A nossa amiga Márcia Freire está perguntando, e Kardec não seria ele mediador para que o espiritismo seja também religião? Perfeito, perfeitíssimo, Márcia. Entrou na linha aí do que realmente eu parei para a gente não alongar muito, mas muito obrigada por essa pergunta, que dá para a gente entrar mais um pouquinho. O Kardec, nós temos na obra Obras Póstumas, ele foi
uma vidente. Ele foi conversar com a pessoa e essa vidente viu nele uma coroa, como se realmente ele fosse assim, o iniciador, o rei, o papa, alguma coisa assim, dessa nova religiosidade. E ele falou, olha, a doutrina dos espíritos não pode ter isso. Nós temos, sim, vamos supor, eu estudo a doutrina há um bom tempo. Não é por conta disso que eu sei tudo. Eu brinco que eu falo que eu sei tudo, mas naquela coisa de brincadeira que vocês vão ver, né? Mas Kardec não quer isso. Kardec quer essa fusão de pessoas, uma pessoa para a organização. E ele explica muito bem no livro dos médiuns a respeito de como fazer um centro espírita, se formar regras, biblioteca, ter uma contabilidade, ter como se fundamentar financeiramente. Ele se preocupava com isso. Então, quando se tem um centro espírita, tem uma pessoa cuidando disso, no caso, um presidente, mas assessorada por vários diretores, pelo conselho consultivo, conselho financeiro. Então, tem que ter, porque é uma casa, como aqui, é uma casa que deve ter um regulamento. Mas Kardec fala que o ideal seria formar vários centros espíritas para que não tivesse um centro espírita muito grande, no caso, as federações. Não estou falando mal das federações, mas também não estou falando bem. Mas é bem isso. Quanto maior é o lugar, mais é aquele negócio, né? Tem muito cacique para pouco índio, porque eu sou diretor de não sei quê, não sei quê, não sei quê. E Kardec, ele pediu para que vários centros espíritas, a gente vê hoje em dia os evangélicos abrindo vários lugares, e os centros espíritas ficam lá, tímido. Ele pediu para nós sermos mais ousados, para nós termos essa ousadia. E ele explica isso no livro dos Espíritos, vocês vão ver, que o mal é ousado. Precisamos aprender também com isso, né? Sermos ousados. Abrirmos cada um de nós os nossos centros, estudos e tudo mais. Isso que você falou é importante, porque o espírito é muito tímido, né? E essa questão do Kardec não querer ser visto assim, é até para a gente fugir da idolatria. Então, assim, eu acho importante a gente chamar atenção para isso. Porque, assim, não é porque a Deise está aqui falando que ela é uma sumidade dentro do espiritismo. Mas eu sou, né? Não é... Teste. Ai, meu Deus, que mentira! É porque a gente vem falar o que acontece. Tem pessoas que se dispõem a estar na frente porque a pessoa gosta, porque a pessoa tem uma naturalidade a falar, e essas pessoas acabam encantando um pouco a gente, porque ela tem o dom da palavra. Por quê? Porque ela assumiu esse compromisso lá do outro lado. Olha, de repente eu fiz um mau uso da palavra na outra vida e agora eu preciso, perfeito, né? Eu preciso guiar, eu preciso auxiliar, guiar, então para isso eu estudo, eu me preparo, e a palavra tem uma responsabilidade muito grande, né, Deise? Sim. Porque tem muita gente que acredita, o que está sendo falado aqui não é verdade absoluta, cada um tem que buscar o estudo depois, acompanhar, falar assim, deixa eu ver se isso que a Deise falou está mesmo certo, de repente eu posso achar um outro conceito que eu entenda de uma forma diferente, né? Bom, mas deixa você seguir, senão eu também acabo falando. Inclusive, é muito importante, né? E quando essa plataforma for estudar o livro dos médiuns, vocês vão ver lá. Às vezes chega um médium e fala assim: olha, deixa eu arrumar meu cabelo. Assim. Eu sou médium vidente, escrevente, eu sou médium de cura, eu sou médium de psicofonia. Eu penso assim, se a pessoa está se vangloriando, eu estou lá pensando, né? Puxa vida, não está entendendo por que tanta coisa. É muita dívida.
porque no livro dos médiuns ele fala muito bem a respeito disso. Nós temos uma graça divina, que é a reencarnação. E nessa reencarnação nós temos o esquecimento. E quando nós reencarnamos, nós chegamos aqui com, entre aspas aí, as armas que nós precisamos para modificar aquilo que no passado eu fiz mal. Então, essas armas nós temos. Só que, ao invés de nós tratarmos isso e pegar essas armas com fé e com sabedoria, nós pegamos com individualismo, com preponderância, com arrogância e achamos que a nossa mediunidade é coisa do céu, porque eu sou um predestinado. Olha, e se nós percebermos os grandes missionários, como Chico, como Eurípides, como... Eu esqueci o nome agora, que também morreu, era um médium de cura. Se alguém lembrar, escreve, olha lá. Doutor Bezerra. Mas não era o doutor Bezerra, é um brasileiro aqui. O predestinado do filme, não lembro o nome dele. Ele. Você falou predestinado, eu não lembro dele. O próprio. Porque ali é a prova de que a mediunidade realmente é um trabalho. Para ele foi um trabalho assim muito difícil. Ele veio com uma prova muito grande com aquele trabalho, né? Exato, é difícil, é trabalhoso. Arigó. Legal. Isabela. Beijo, querida. Isso mesmo, a Isabela falou. Obrigada, Isabela. O André Tarifa aí, ó, tá? Você conhece o André Tarifa? Nunca ouvi falar. Ele falou assim: lembremos de compartilhar, queridos amigos. Queridos amigos, a gente nem conhece, né? Tá querendo ser amigo, Patrícia. Ó, a Cássia está falando. Seremos mesmo tímidos ou temos de respeitar o tempo de cada irmão? Acho que ele está falando da questão dos centros espíritas, né? Mas eu acho que a gente tem que espalhar, né, Cássio? Porque o espírita realmente é muito tímido. Prova disso é que os espíritas, muitas vezes, nos censos que a gente vê, não se declaram como espíritas, né? Não. Tem vergonha, porque ainda há um preconceito, que as pessoas têm medo de sofrer esse preconceito, né? Então, eu acho que a gente tem que ser mais expansivo, né, na nossa doutrina. Exato. Eu mudei, fiquei 3 anos e meio no interior e as crianças eram crianças, agora são todos adultos, né? Mas eu tinha criança pequena e eu pedi para uma moça me ajudar. E a gente sabe que no interior tem muitos centros evangélicos, né? E eu estava sempre com o Evangelho, estava sempre com o Livro dos Espíritos, mesmo não tendo aonde eu estava nenhum centro espírita, nós íamos aos domingos, lá em Campinas, para um centro espírita Allan Kardec. E uma vez essa moça me viu o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E ela falou assim: eu vou perguntar uma coisa, a senhora, se não quiser responder, né? Tudo bem. A senhora é espírita? Eu falei: eu sou. Ela olhou bem séria para mim e falou assim: olha, a senhora não tem cara disso. Então, mas eu sou. E é isso que a Patrícia estava falando, esse preconceito, esse assim, olha, você não parece que você... Porque o espírita ainda, o próprio espírita, hein, é preconceituoso. Ao invés de nós falarmos, sou espírita, ponto, sou espírita.com, né? A gente fala assim, eu sou espírita kardecista. Por que isso? É preconceito, né? Porque não quero ser confundido com outros tipos de... A palavra espírita está embutida, muitas vezes, num centro espírita umbandista. Centro espírita de Quimbanda ou
qualquer outra coisa assim. Para eu não ser confundido, eu falo kardecista ou mesa branca, né? Nós temos que falar, nós somos espíritas, ponto. Mas isso nós vamos aprendendo aqui uns com os outros. Então, vamos lá. A alma, princípio vital e fluido vital. Eu não queria falar desse tema, mas está aqui, eu vou ter que falar, né? A alma, princípio vital e fluido vital, vocês vão estudar realmente nas perguntas que tem aqui. Mas dar um preâmbulo, já tá na hora, né, Patrícia? Tá quase. Eu preciso fazer assim. Fazer assim. Por quê? Porque vocês vão estudar, e muito bem estudado, a respeito de alma. O que é a alma? Nós ganhamos a alma quando? Quando é que nós temos a alma? A partir de quando? Nós ouvimos falar que nós nascemos simples e ignorantes, não é isso? Muita gente ouviu falar que nós nascemos simples e ignorantes. Nós vamos ganhar esta alma quando nós entrarmos no reino animal. Ah, mas animal tem alma? Sim, animal tem alma, por isso que é bastante assim rápido essa introdução agora, por estarmos aí a 10 minutos do final. Mas vamos chegar assim, passamos por vários reinos: mineral, vegetal, animal, e o animal, nós temos o homem. O homem é um animal. Nós temos o animal irracional e o animal racional. Nós tínhamos esse conceito de animal irracional, mas nós sabemos que o animal pensa, mas ele pensa fracionado, mas ele pensa. Nós vemos os nossos pets, até nós brincamos, esse aí daqui a pouco vai reencarnar como humano, de tão humano que ele é. Nós brincamos assim, mas é verdade. Nós passamos, inclusive nós passamos por esses reinos. Nossa, quando que eu fui um pé de alface? Nunca. Mas não é assim que acontece. São reinos, são estágios, e não é aqui no planeta. Existem muitas moradas na casa do meu Pai, Jesus disse. Então, existem vários mundos, e na nossa vivência espiritual, nós nascemos simples e ignorantes quando nós entramos no reino hominal, quando nós viramos menininho ou menininha, lá desde o primitivo. E assim nós vamos ganhando o nosso livre-arbítrio quando nós raciocinarmos e escolhermos caminhos melhores e podermos escolher mais tarde na espiritualidade os nossos perrengues nas encarnações. O princípio vital é aquele princípio que nós temos essa vitalidade física. Então, o animal tem, e o animal homem também tem. E quando eu falo homem, significa a raça humana, homem e mulher, né? Então, esse princípio vital e esse fluido vital, nós vamos aprender quando nós formos estudar a Gênese, que esse fluido vital Kardec tirou de um médico, e ele, homem da sua época, ele colocou esse fluido vital, inclusive, vamos estudar aqui no Livro dos Espíritos sobre fluido vital. Mas quando chegar na Gênese, Kardec já muda o seu conceito e não fala mais de fluido vital. Tá bom? Eu estou trazendo várias minhoquinhas aqui
porque isso é que é importante. Aprender no geral. Nós estamos aprendendo o Livro dos Espíritos, mas quando nós terminarmos o Livro dos Espíritos, eu não sei qual é o próximo que vocês vão estudar, eu tenho que ter um conceito de quando eu aprender pelo menos essa base de 5 livros, eu tenho que pegar fluido vital. Onde em Kardec eu encontro fluido vital? Quando nós chegarmos na Gênese, não tem mais. Ele já faz um outro conceito. Tá bom? Patrícia, alguma coisa aí? Falar alguma coisa? Deixa eu pensar. Não, acho que você já explicou muito bem. Eu queria comentar uma coisa. Eu vi um palestrante uma vez explicando essa questão do fluido vital, né? Que as pessoas têm muita dúvida, mas eu tenho fluido vital, eu não tenho, como que é isso, né? E aí ele explicou como se fosse um medicamento, quando nós nascemos, a gente já vem com aquela quantidade de medicamento. Então, por exemplo, cada dia de vida eu tomo um comprimido. Então, eu já venho com aquela quantidade de comprimido para eu viver 70 anos, para eu viver 80 anos, para eu viver 50 anos. E você vai tomando lá todo dia, até o dia que você toma o último comprimido, que é o seu último dia de vida. E eu achei que quando ele explicou dessa forma, ficou muito claro, porque as pessoas não compreendem muito bem essa questão, mas como que é? Como que eu tenho? Então, assim, ele funciona como uma eletricidade no nosso corpo, né? Aquilo que nos mantém vivos. Então, foi daí... Oi, desculpa, fala, amor. Não, pode falar, desculpa. E foi daí que o Kardec entrou nessa de fluido vital por conta do fluido calórico, fluido elétrico. Ele entrou nisso por conta da ciência. Mas nós vamos depois estudar que esse fluido vital a gente vai estudar, combinado? Eu não vou pôr mais minhoca. Mas, assim, o princípio vital, não. E o princípio vital nós temos, e mais ou menos eu não concordo muito com essa explicação, não deixa de ser boa, mas eu não concordo porque, assim, nós temos um princípio vital. Esse princípio vital é mais ou menos esse X vida, né? Sim. Lá na espiritualidade, agora nós temos condições de ver mais ou menos. Mas eu posso diminuir ou eu posso aumentar de acordo com a minha consciência. Nós podemos ver que existem já partes do mundo, isso já foi Globo Repórter da vida, que tem povoados que vivem mais de 100 anos. E está lá na ativa, estão plantando coisinha, então temos que estudar mais sobre isso, né, Patrícia? Com certeza. Como você mesma citou, que a gente sabe que tem várias citações no Livro do Espírito, nem tudo é nos dado compreender nesse momento. Exato. Eu acho que isso é um princípio, né, de compreensão. Então, a gente não sabe exatamente como que é essa energia que nos mantém aqui unidos nesse corpo, mas a gente sabe que as nossas escolhas podem alterar isso tanto para mais quanto para menos. Isso é indiscutível. Acho que a Daisy travou de novo, mas então vamos seguir aqui. Então, eu acho que realmente essa questão do fluido vital, do princípio vital, como ela diz, é indiscutível no nosso corpo. Aquilo que a gente faz de bom, o nosso trabalho, pode nos dar aí uma recarga, né? Mas também pode diminuir isso da gente. Então, Kardec fez assim. Eu ouvia, mas você não conseguia me ver, nem. Mas, assim, ele colocou só para estudo mesmo. Ele fala que alma é um espírito encarnado e o espírito é o espírito desencarnado. Então, a alma é um ser imaterial, mas individual, né? Travou de novo a Deise, a internet deve estar ruim.
Vamos ter paciência e vibrar para que ela consiga voltar aí e continuar a falar para a gente de alma. Bom, pessoal, seguindo, já que ela não está conseguindo falar sobre a alma, ela estava falando aqui que o Kardec considera aqui, pela explicação que ele traz para a gente aqui no Livro dos Espíritos... Agora caiu tão feio, Patrícia, tão feio que tinha falado ouviu, assim... Né? Vamos desconectar. Eu falei, pronto, já morri aqui. Eu já ia entrar no próximo tópico. Se você sumir de novo, eu entro no próximo tópico. Entra, por favor. Bom, próximo tópico. A doutrina e seus contraditores. Jesus agradou a todo mundo? Não, né? Nós nem sabemos, hoje ainda, né? Bem longe, até hoje, bem longe disso, né? Então, já pensou num tempo onde o clero era muito forte, ainda, apesar de algumas mudanças, né? Porque já vinha o iluminismo, já vinham outras tendências, mas o clero ainda era muito forte. Falar que você pode uma hora nascer rico, outra hora nascer pobre, como assim? Então, não quero essa brincadeira aqui para o meu lado, né? Então, foi muito desgastante para Kardec, inclusive seus considerados alguns amigos foram bastante terríveis para a doutrina dos espíritos, tanto que, fazendo um spoiler aí, tanto a Gênese como o livro Céu e Inferno, eles foram adulterados. Como ficou sabendo disso? Pesquisando na biblioteca de Paris. Então, uma pessoa foi lá para verificar todos esses 5 livros de Kardec, que são básicos, né? E nada foi alterado, os outros 3. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o Livro dos Médiuns não foram alterados. Agora, o Céu e o Inferno e a Gênese, adulterações muito feias. Então, nós sabemos aqui que é um movimento que falou muito a respeito das mesas, né? Por que bate, por que roda, porque isso aí era fingimento e tudo mais. Kardec, no começo, pensou realmente que era assim, mas ele foi pesquisar e ele viu, e a pesquisa dele começou com 51 cadernos que já estavam escritos de médiuns que se reuniam toda semana na casa do senhor Fortier, que era amigo de Kardec. Então, ele viu que a coisa não era assim como se falava nos salões, porque realmente o espiritismo começou a ser estudado assim com muita... Os espíritos, vamos dizer assim, né? Começaram a ser estudados com muita intensidade a partir de 1848, nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, que chegou depois essas informações para a Europa, e a Europa foi boa. Deise travou de novo. Vamos aguardar uns minutinhos para ver se ela volta, porque senão eu não dou continuidade no que ela está falando. Vamos vibrar aqui, pessoal, para a Deise voltar. Deixa eu ver aqui quem está aqui com a gente. Deise? Oi. Voltou? Ó, já travou de novo. Vamos ver aqui a Márcia. Eu realmente não queria viver até Matusalém. Aqui, né? A sua internet está de brincadeira hoje com a gente, hein? Não é, meu amor? É? Olha só, e deu intempérie aqui, sujeito à chuva. Tá chovendo aí no não, mas tá
Tá, sabe quando tá, o tempo tá ruim? E eu sumi mesmo agora, subi bonito. Uhum. Ó, a Márcia aqui está indicando o filme das Irmãs Fox, é muito legal, que está na plataforma YouTube. Então, quem tiver interesse aí, ó, procurem. Ó, a Conceição disse, ó, assiste. Não agora, Conceição, espera a gente terminar a live, assistir daqui a pouco. Ah, chegamos! Ai, Você está me vendo agora? estou te vendo, estou te vendo. Tá bom. Bom, então foi um movimento bastante intenso, inclusive esse movimento existe até hoje, de pessoas que falam com o copo, coloca o copo na mesa, eu vou casar com o Joãozinho, aí tem as palavras sim, S, I, M, e aí o copo percorre, né? E será que é espírito superior que faz isso? A gente sabe que não, né? Os espíritos superiores só tratam de coisas de cunho de estudo, assim como nós estamos fazendo hoje. Nós podemos ter a certeza absoluta que a espiritualidade superior está aqui conosco, está nos intuindo, está nos elevando, está nos abraçando, para que nós possamos continuar o estudo dessa doutrina com muito amor, com muito carinho, com muita responsabilidade e vontade, porque a vontade é uma coisa nossa, cada um a seu tempo mesmo. Mas o estudo é para todos. E é por isso que eu agradeço muito, Patrícia, ter sido chamada por você, pelo André, e com muito carinho estarei aqui sempre que for chamada. Obrigada, Deise. Nós que agradecemos aqui imensamente. Ó, tem vários comentários aqui. O pessoal estava ouvindo. Pena que deu aí umas travadinhas, que acho que perdeu uma coisinha ou outra, mas acho que o substancioso deu para o pessoal ouvir, né? De fato, a introdução do Livro dos Espíritos, ela traz aí alguns conceitos, e é de forma superficial, porque a gente vai entrar nisso depois nas questões, a própria questão do princípio vital que você falou, né? E o Kardec, como um grande cientista, né? Porque ele trouxe a doutrina espírita como uma ciência, mesmo depois de escrito o Livro dos Espíritos, mesmo depois de escrita a Gênesis, o Livro dos Médiuns, ele continuou ali pesquisando, ele continuou estudando juntamente com as mensagens que vinham para ele, e tem muita coisa ali na Revista Espírita, né, que o Matheus, que esteve aqui a semana passada com a gente, ele falou, olha, a Revista Espírita foi o grande laboratório de Kardec, né, porque é ali que ele fazia as experiências, então tem muita coisa que ele se refere, aquilo que eu disse no Céu e Inferno, né, principalmente no Céu e Inferno, porque ali ele desenvolve muitos diálogos, né, ele complementa ali, então o estudo da doutrina, ele deve ser feito de uma forma ampla. Não é só eu pegando aqui o Livro dos Espíritos e lendo, como você falou, de uma forma simples, que eu vou compreender. Olha aqui, ó, você falou do lápis, ó, tá todo rabiscado. Olha só! Era assim que eu estava estudando. E tá rabiscado dessa vez, da outra, da anterior, porque o livro bom é assim, né? Aquele exatamente. Amarelada, amassada, rabiscado, é sinal de que ele foi usado, né? Exato. Então, é uma gratidão imensa de estar aqui com você, com toda essa simpatia aí que você trouxe para a gente, esse estudo que você desenvolveu. A gente agradece. Pessoal, se tiver ficado alguma dúvida, porque depois a gente revê, não tem problema, vocês perguntam a semana que vem. Isso. Se a gente não souber, a gente busca a resposta depois, e a resposta que eu digo é o entendimento daquele que vai buscar, né? Às vezes a gente precisa discutir com um, com dois, com três, para a gente chegar aí a alguma conclusão, porque assim como Jesus queria que nós seguíssemos ele, mas pensando naquilo tudo que ele estava nos dizendo, para que a gente compreendesse,
né? A gente não deve seguir algo mecanicamente, né? Mecanicamente quem faz é o animal, né? O animal que ainda não é um ser tão pensante quanto nós. Ele tem um pouco de inteligência, como a Daisy falou, mas ele ainda age muito por instinto. A gente tem que seguir a doutrina conscientemente e entendendo os seus conceitos, entendendo o seu ensinamento. Uhum. É verdade, Daisy? Perfeito, perfeito, é isso mesmo. E ao entender, é muito gostoso, porque nós começamos a abrir o nosso conceito. No começo, quando eu estudava, eu falava assim, mas é espiritismo? O espiritismo é espiritualista? É espiritualista. Nós falamos que nós somos espírita, que é uma doutrina espiritualista. Olha que coisa bacana. E as doutrinas espiritualistas nós podemos encontrar no catolicismo. Eles creem nos anjos. Então, existe uma condição de espírito nos santos. Os santos são os espíritos de que já teve aqui encarnado. Então, nós começamos a usar o que nós entendemos para outras religiosidades, né? Então, isso é importante, nós abrirmos realmente o conceito do que é ser espírita, e nós podemos encontrar um judeu espírita, nós podemos encontrar um católico espírita. Por que eu não posso ser católico espírita? Posso. Então, nós vamos ver aqui. Nossa, querida Daisy travou de novo, gente. Será que ela não vai conseguir terminar? Bom, gente, é isso então. Sigamos estudando. Acho que a Daisy já falou tudo que ela queria falar. Dá mais um segundinho aqui, ver se ela volta. Bom, acho que não. Então vamos encerrar. Eu vou fazer então aqui uma prece final para o nosso encerramento. Então vamos agradecendo aí a espiritualidade que esteve conosco, nos amparando, nos intuindo, e vamos em prece, com o coração repleto de gratidão por esse momento, por essa oportunidade de estudo que temos, nos rogando ao Pai que nos auxilie para que possamos sempre perseverar, que possamos sempre nos empenhar na nossa melhora, como espírito, no nosso aperfeiçoamento, que possamos evoluir sempre, sempre caminhar para frente, sempre seguir aí nas nossas virtudes, elevando-as. E assim, gratidão imensa por hoje e que possamos estar aqui na próxima semana. Gente, um beijo no coração de todos. Infelizmente a Daisy travou, mas como eu já vi que ela já tinha chegado ao fim, então eu fiz aqui a prece para a gente encerrar. Eu vou colocar aqui, encerrar então com o nosso videozinho final. Beijo no coração de todos. Até a semana que vem.